Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é mais uma aula do curso de ECS na AWS. Este é o módulo de CI/CD. Essa será uma aula prática sobre o serviço de Code Pipeline. Mas antes, não deixem de seguir a nossa página aqui do YouTube, curtir o nosso vídeo e mandar os seus comentários. Isso vai ajudar cada vez mais o nosso canal a crescer. Estamos aqui então no nosso console AWS. Então eu vou começar acessando aqui o nosso serviço do ECR. Então, nas nossas primeiras aulas, onde aprendemos sobre o ECR, nós estávamos administrando este repositório, onde executamos inclusive o build e atualizamos a versão deste software ou desta imagem. E estamos aqui na nossa Task Definition. Essa é a task do ECR que utilizamos na primeira aula sobre ECR. Então, o que vamos fazer aqui é lançar um serviço do tipo Fargate, que usamos nessa aula do ECR. Como vocês podem ver aqui, gravem esse nome na Task Definition. O nome do nosso container é aula ECR. Confira o nome que vocês colocaram aí de vocês. E o que vamos fazer aqui é criar um serviço ECS utilizando esta Task Definition em um cluster ECS Fargate, e a partir daí estaremos habilitados a utilizar uma esteira de deploy para ficar atualizando a nossa aplicação. Então, como ainda não aprendemos como utilizar numa esteira de pipeline a parte de infraestrutura, vamos lançar a nossa infraestrutura da aplicação manualmente no console. Então, vou criar primeiro um cluster ECS Fargate. Então, fica ao critério de vocês o nome. Vou colocar ECS Fargate e vou dar um concluir. E agora que temos um cluster, nossa infraestrutura inicial, vamos criar um serviço ECS Fargate utilizando aquela imagem do ECR que já provisionamos na aula de Code Build anterior. Então vou colocar aqui o serviço como Fargate. Vou selecionar o ECR, o ECR já está selecionado, é a versão latest, que é a última. Vamos aqui definir um nome para o serviço, fica ao critério de vocês, o nome não interfere aqui na nossa aula, o nome do serviço. Vou colocar aqui o número de tasks em 2. Aqui influencia no nosso deploy placement. Quando eu deixo o mínimo de 100% e o máximo de 2, como vocês se lembram, ele vai primeiro criar novas tasks antes de deletar a antiga. E vamos começar utilizando o Rolling Update e não o Blue-Green, que é uma opção mais avançada. Vamos dar um Next, selecionar aqui a nossa VPC e as subnets que esses serviços podem ser criados. Aqui vamos editar o nosso Security Group, pois a nossa Task Definition, como vocês se lembram, pode conferir lá no Container Definition também, ele recebe requisições na porta 8000. Então vou mudar aqui o Security Group para TCP customizado e mudar a porta para 8000, ok? Pois essa é a porta do nosso container. Vou dar um OK. E aqui manter o enable para atualizar um IP público de forma automática. Aqui mantemos as configurações padrões, não vamos utilizar nenhum auto-scaling e nenhum load balance. Vamos usar um serviço direto para expor o nosso serviço baseado em tasks. Não precisamos de load balance nesse momento. Pronto, agora que já temos o nosso serviço, ele está rodando e, como vocês podem ver, ele está no Revision 1, que é a versão aqui desta Task Definition. Então aqui podemos ver
se esse serviço está rodando normalmente. Pegamos o IP público de uma das tasks. Vamos aqui no nosso console. Abro uma nova aba do meu navegador. No caso, estou usando o Chrome. Colo aqui o IP público e coloco 2 pontos e na sequência coloco a porta que vamos utilizar, que é a porta 8000. E aqui temos a nossa aplicação Go, que faz a impressão de algumas informações, como o IP público, qual que é o IP privado aqui da nossa aplicação, né? O IP interno aqui da nossa infraestrutura, né? Que seria o IP ali do nosso Elastic Network Interface, ou ENI, que podemos ver aqui na abinha da task, onde temos as informações de network, e podemos conferir tudo isso lá na impressão da nossa aplicação em Go, que imprime todas essas informações. Agora que já verificamos que a nossa aplicação já está disponível aqui na internet, usando o serviço do ECS Fargate, podemos iniciar a criação da nossa pipeline através do Code Pipeline. Aqui, só para revermos, podem ver que estamos usando a Revision 1. Então, vou aqui abrir uma nova página, onde estamos aqui no nosso serviço de Code Commit. O Code Commit é onde vocês se lembram, estamos administrando o nosso code, o nosso código da aplicação. Temos também um projeto já de Code Build criado, onde já efetuamos aqui alguns builds de teste. Temos aqui o serviço do Code Deploy e o serviço do Code Pipeline, onde vamos criar hoje uma pipeline completa, uma esteira de CI/CD. Aqui, como sempre, temos as informações gerais, temos um vídeo corporativo da AWS, os benefícios de utilizar o Code Pipeline, que é um workflow visual de entrega contínua de software, e todos as suas informações mais importantes, configuração rápida, visual, de alta disponibilidade, que você pode conferir aí na íntegra. Vou dar um criar pipeline para começar a criação da nossa primeira pipeline de entrega de software. Aqui vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, o nome da sua pipeline não influencia na criação. Aqui ele solicita para criar uma role. Essa role é para dar acessos a todos os serviços necessários de uma pipeline. Então só flegamos para ele criar automaticamente para a gente. Aqui, na opção avançada, estamos escolhendo para ele criar um bucket para os artefatos da nossa pipeline, ou podemos indicar um bucket já pronto. Mas vamos manter aqui para ele criar o bucket S3 e administrar os artefatos para a gente por trás dos panos, sem precisar criar um S3. Aqui, a primeira etapa é a de origem, onde temos diversas origens possíveis, como Bitbucket, Amazon S3, ECR, e o que vamos usar aqui, que é o AWS Code Commit, que é onde está o nosso código. Aqui você seleciona o seu projeto de Code Commit da nossa aula sobre ECR e ECS, que estamos vendo aqui neste módulo, e a branch que você vai se referir para começar a construção da sua pipeline. Aqui mantemos as opções padrões e damos a sequência no nosso projeto. Ele vai pegar a origem do nosso projeto baseado ali na branch master. Você aqui já pode dar um avançar. E vamos para a etapa de build, de construção da nossa imagem. Escolhemos aqui a opção de Code Build, a região que ele está selecionada, e o nosso projeto de build, aqui que já criamos em uma aula prática anterior. Como vocês podem ver, aqui ele tem até um botão mais à direita, pois durante a construção você poderia também criar. Aqui
antes de darmos sequência no nosso projeto, vou falar qual é a alteração no nosso code build que precisamos fazer. Vocês precisam incluir 3 linhas aqui no final do nosso projeto de build, onde nós vamos criar em tempo de build um arquivo que contém um JSON com o nome do nosso container, que já vimos no início aqui da aula. O nome chama aula ECR. Então, aqui você vai substituir pelo mesmo nome que você colocou lá no seu container name da sua revisão. Então, vou acessar aqui a minha task definition para conferir e você saber aonde você tem que conferir o seu valor. Aqui no container definition, você vai pegar este nome aqui. Então, no meu caso, aula ECR, e vou substituir aqui na nova linha. Então, essa linha, como eu disse, está criando um arquivo com JSON chave valor, que estou colocando aqui o nome do meu container e a task ECR através das tags que está aqui no final do comando. Após gerar esse arquivo, eu executo o artefatos. Então, nós inserimos esse arquivo que acabamos de criar, esse arquivo JSON, aqui nos artefatos do S3. Então, estamos atualizando aqui o nosso build para criar um arquivo necessário para o deploy, que é um arquivo JSON, e estamos compartilhando esse arquivo que será utilizado na nossa etapa de deploy aqui através dos artefatos. Então, essas 3 linhas estamos incluindo aqui no nosso build, no nosso projeto de build. Então, aqui eu preciso salvar este arquivo e vamos comitar e ver esse arquivo subindo lá no nosso repositório. Então, vou abrir aqui o terminal, por exemplo, pode ser o terminal do seu Windows, do Mac ou do seu próprio IDE. Vou usar aqui o do Mac. Confiro que estou mesmo na nossa aberto aqui na pasta do nosso projeto. Dou um git status, vejo que meu arquivo build foi alterado. Vou aqui dar um git add, então, nessa alteração, e vamos dar um push lá para o nosso code commit. Então, eu dou aqui um git push e vamos ver ele criar uma nova branch, e vamos fazer o merge dessa nova branch com a master para que ela orquestre aí as nossas versões e dê o start na pipeline após ela ser criada. Então, vou dar um git push. Tenho que colocar aqui o usuário e senha. Estou copiando da minha segunda tela aqui, meu usuário AWS, e a minha senha que eu gerei lá no IAM, que geramos nas primeiras aulas. Copio aqui a minha senha e dou a sequência aqui na integração com o meu code commit. Então, ele já fez o upload aqui. Vamos conferir a nossa branch no serviço code commit da AWS. Vou mudar aqui a minha aba para acessar o serviço do code commit. Vou procurar aqui. No caso, posso abrir nessa aba mesmo onde estamos aqui do cluster ECS. Vou abrir o code commit. Aqui no code commit, vamos só verificar se nosso código subiu normalmente. Então, aqui ele traz o build antigo, onde não tinha as 3 linhas novas, e vou tentar ver aqui a nova feature, que deve ter... não está aqui com a nossa nova feature. Vamos ver por que aconteceu. Eu fiz certinho, ele está aqui. Criei a branch, a nova feature já estava criada. Eu dei alterei o nosso arquivo. Vamos só verificar novamente aqui. Aqui está na branch master e ele ainda está
Vamos verificar aqui, pegamos um errinho, tentei subir aqui a nova feature, mas ele não atualizou o meu arquivo. Acho que eu já sei o comportamento, esqueci aqui de dar, desculpem, de um git status, como vocês podem ver, eu adicionei a alteração, mas eu não dei um git commit, então vamos dar aqui um git commit, adicionar o valor aqui, né, uma tag para o nosso commit atual. Dado aqui então o nosso commit, agora sim podemos dar um git push, né? Eu acabei adicionando o arquivo, mas esquecendo de dar um commit aí, desculpem, foi um erro meu. Vou colocar aqui então o meu usuário e a senha para poder sincronizar a minha pasta local com o meu code commit. Coloco usuário e senha. E agora sim podemos aqui verificar se o push funcionou. Aqui está na nova feature e podemos ver que as 3 linhas foram adicionadas. Então já podemos fazer aqui o git pull e o merge. Então vou criar aqui uma solicitação de pull para poder continuar aqui a criação da nossa pipeline. Mas antes, na verdade, vamos aqui para o nosso projeto de pipeline. Aqui, como vocês podem ver, eu posso ou criar um novo build ou selecionar o nosso projeto de build já existente. Vou dar um next aqui e selecionar a nossa etapa de implantação aqui antes de atualizar o nosso código. Aqui vou usar o Amazon ECS, mas para o deploy vocês viram que temos uma série de opções aqui além do ECS. Temos o Code Deploy e temos outras ferramentas aqui, o Service Catalog, o Beanstalk e outros serviços de deploy que a gente pode utilizar também. Vamos utilizar o Amazon ECS. Seleciono aqui o serviço, o nome do nosso cluster e serviço, né? E aqui o nome do arquivo que definimos aqui no nosso code, aqui no build spec aqui, que está no nosso code deploy. Então vou copiar aqui o nosso arquivo, que vai estar lá nos artefatos do S3 que exportamos na etapa anterior, e podemos dar aqui em OK. Só dei essa voltinha aqui só para a gente ver onde estava o nome do arquivo, né, antes de seguir com a sequência aqui. Então, como vocês podem ver, já temos todos os elementos aqui necessários para expor, para atualizar a versão aqui do nosso arquivo. Por exemplo, aqui nesse serviço, essa imagem que construímos, ele está expondo um serviço baseado em Go, que traz algumas informações do nosso container, como o IP público, o IP aqui interno da nossa rede, né, o IP privado, e todas essas informações partem de um código em Go, que imprime tudo isso no nosso browser. E é isso que aqui a nossa aplicação em Go está fazendo. Para que isso reflita lá no nosso código, vamos fazer uma alteração antes de tudo e colocar uma alteração aqui IPv2 aqui para vermos isso acontecer de fato lá na aplicação e entendermos que de fato a gente está fazendo uma alteração e vamos conseguir verificar isso na íntegra. Quando atualizar essa versão, vamos ver isso acontecendo lá na nossa página. Então vou executar mais um git add, verificar aqui o status, ele já foi adicionado, vamos dar um novo commit, antes até de seguir a conclusão da pipeline, porque é a primeira vez que a pipeline roda, ela executa. Então, além de executar a pipeline, eu quero ver uma diferença no nosso software, né? Que de fato refletiu e aconteceu o build e ele está usando o novo código.
Então vou dar o nome aqui para o meu novo commit. Vou sincronizar dando push aqui e colocando o meu usuário e senha. Então dou um git push para sincronizar com o meu code commit. E preciso colocar aqui meu usuário e senha HTTPS do meu serviço code commit, para que ele possa sincronizar normalmente com o meu serviço. Pronto, já fiz aqui a minha atualização. Vamos voltar lá no code commit para ver se, além das 3 linhas no code build, ele fez a alteração aqui também, mudou a minha branch. Se no meu arquivo Go, ele também tem a nova versão. Como vocês podem ver aqui, ele já também atualizou aqui a versão. Então podemos aqui finalizar o meu processo aqui do code commit, dando uma requisição pull e um merge request. Então vamos descer aqui, temos 2 arquivos alterados e vou criar uma requisição pull. Ok, já podemos dar um merge request ou mesclar em português. Selecionar a última opção. Dou o nome de usuário e e-mail de quem está alterando e seleciono para deletar essa branch, mantendo apenas a master, que é a última. Ok, vamos só conferir os 2 arquivos. Não existe mais aquela branch. O arquivo 1 foi alterado com sucesso na master. E vamos verificar então se conseguimos ver a nova aplicação. Voltamos aqui para a construção do code pipeline e concluímos a criação do nossa pipeline baseado já na nova versão que está no code commit. Então essa primeira execução ele vai buscar essa nova versão do code commit e na sequência nós vamos atualizar de novo o code commit e vendo esse processo de esteira contínua acontecendo. Toda vez que eu fizer um commit na branch master, ele vai chamar essa pipeline automática. E toda vez que você cria uma pipeline, ela já starta de forma automática. Então ele já puxou aqui o código, essa última versão que criamos, onde atualizamos o code build e o arquivo Go com a nova versão de texto de impressão lá na nossa página. Ele está começando a fazer o build, que é onde ele sincroniza lá com o ECR e atualiza a imagem utilizada na nossa aplicação. E na sequência ele vai fazer o deploy, atualizar a nossa aplicação ECS. Como ele já executou o build, já podemos dar uma analisada inclusive no ECS. Ele já mudou aqui a Task Definition, como vocês podem ver, já temos a Revision 2, pois ele já efetuou a nova revisão de aplicação. E aqui no nosso serviço, vocês podem ver o comportamento, que é a configuração que fizemos. Ele mantém as 2 tasks na versão 1, enquanto ele cria as novas 2 tasks na versão 2, até que essas 2 tasks estejam com a nova versão esteja estável, ele possa, então, assim, deletar a versão antiga, desabilitar as tasks que estão rodando na versão anterior da nossa aplicação. Então aqui temos a versão antiga, que é a que estamos exibindo aqui. E temos aqui a nova versão que podemos conferir também. Deu um atualizar, ó, como podemos ver, agora temos apenas uma na versão antiga e 2 na nova versão, que é o processo de in place que a gente definiu. Vamos pegar aqui então o IP novo, copiar aqui no browser colocando a porta 8000. Então vou abrir uma página nova aqui, colar o nosso IP, 2 pontos, porta 8000.
podemos verificar que o nosso código da aplicação, a nossa página foi atualizada com sucesso. Já temos aqui plocal V2. Nossa aplicação já está na versão 2 aqui. E ainda temos a versão rodando, pois ele está fazendo o rolling update. Primeiro ele cria 2 tasks, né, chega a 200% da capacidade, e depois ele deleta as 2 que estavam disponíveis. Aqui ele está parando uma, a outra ainda, uma já parou, e a que a gente acessou agora é porque ele ainda está conseguindo, né? Ele não deletou ainda essa task por todo, não parou por todo, então ainda conseguimos por um tempo acessá-la. Atualizei a página aqui, ó, agora ele já parou as 2 tasks. Voltando aqui, como podemos ver, temos aqui as novas 2 tasks rodando na nova revisão, Revision 2, como mostramos na ilustração na aula teórica. E aqui o nosso container, que está referenciando a nossa nova task, que está baseado no ECR com a nova tag. Como vocês podem ver, a tag foi atualizada. E se a gente for até o serviço do ECR, vamos conseguir conferir que além dessa revisão nova, estar com a nova tag, lá no code commit, no code build, onde a gente buildou a nova imagem, conseguimos ver os detalhes também dele criando o novo build e referenciando essa nova imagem lá no ECR. Então aqui temos o passo a passo do build, onde ele loga, né, ele efetua o login no ECR, constrói a imagem, né, faz o build localmente dentro deste container. E como ele já está logado, ele faz o tagueamento aqui da minha imagem e sobe essa imagem com a nova tag, que contém aqui o código do nosso commit. Além disso, ele gera o nosso arquivo no bucket S3, baseado ali nos artefatos que definimos também, que foi a última alteração no nosso arquivo de build spec. Aqui ele tem a execução desse arquivo, que podemos também conferir essas execuções, como elas foram feitas. Podemos ir aqui até o nosso repositório, abrir o nosso repositório e verificar a última tag. Então, sempre a última é o latest, né? Você pode ver que já não tem latest aqui nessa segunda, pois ela já é anterior. Essa primeira aqui é a mais nova, que tem o latest, mas a tag do commit atual, o commit mais recente no nosso serviço de code commit, que agora está rodando aqui no nosso ECS através da revisão 2 da nossa task definition. Então fizemos todas essas alterações aqui usando uma esteira automatizada de deploy. Controlamos todo o versionamento, crio uma versão nova, atualizo o meu source, né, meu código no code commit, build a minha imagem, crio uma nova revisão para a minha task definition e atualizo o meu serviço disponível, tudo através de uma pipeline automatizada. Então podemos inclusive agora brincar um pouquinho. Ela rodou automaticamente, podemos ver ela rodar novamente. Ali ele rodou quando eu criei. Mudei para V3, vamos então fazer o mesmo processo de fazer o git status, commitar aqui adicionar essa alteração, fazer o commit dela. Dou um novo nome aqui para o commit, estou criando uma nova versão da minha aplicação. Agora aqui a minha esteira está funcional, já testamos, ela rodou todas as etapas sem nenhum erro. Vou criar um novo commit falando que é a versão 3 da minha aplicação em Go e vou dar o meu git push. Tenho que colocar o meu usuário e senha padrão aqui que defini. E assim que ele conseguir
logar lá no meu code commit através do HTTPS, que é o que estamos usando nas nossas aulas, ele vai sincronizar automaticamente com o code commit, que por sua vez vai disparar sem eu fazer nada o meu pipeline. Então podemos ver que aqui temos uma nova branch. A nova branch está ok. Alteramos aqui para V3. Beleza? Então, assim que eu entendo que essa nova feature está ok, efetuo a criação de uma requisição pull aqui para poder fazer um merge request. Crio aqui a requisição pull e podemos fazer o merge com o master. Então, assim que o meu master for sensibilizado, alguém aprovar essa alteração, né, que é um processo normal de desenvolvimento de software, ter alguém que revise o seu código e dê um ok nele antes do merge. Esse ok sendo dado, o merge feito na branch master, onde foi definido o novo ID aqui de commit, ele vai startar toda a integração automatizada. Então, se você acessar o seu code pipeline, você vai ver que já está em andamento. Eu não preciso fazer nada. Toda vez que houver uma alteração na branch master, ele vai começar automaticamente a esteira. Então, é totalmente automatizado. Toda vez que você sofrer ou fizer uma alteração na master, que a master sofrer qualquer tipo de alteração, alguém aprovar esse merge, ele vai sempre startar automaticamente a nossa esteira de deploy. Então, como ele começou o build, podemos ver que já existe a revisão 3 aqui. Então, a revision 3 da nossa task definition. E se você for no cluster ECS, você vai acompanhar o mesmo processamento. Ele está com 2 tasks e vai passar a ter 4. É porque eu tenho que manter 100% de mínimo de disponibilidade da minha aplicação ECS e posso chegar a 200. Então ele vai criar 2 novas tasks com a versão 3. Podemos acompanhar aqui em Services todas as etapas. Então aqui podemos ver que ele criou 2 tasks novas nessa etapa. O serviço do ECS parou, né, deu um stop em 2 tasks e ele concluiu aqui nessa etapa o deploy automatizado. Pode ver que está tudo controlado pelo nosso pipeline e ECS. E aqui ele alcançou o state, que é onde diz que ele está estável, alcançou o estado desejado do nosso serviço ECS. E aqui mais a primeira linha ele está mostrando a mais nova, que é a nossa última atualização, que ele começou o novo deploy. Atualizando aqui a página, pode ser feito refresh aqui nesse botão da direita, podemos acompanhar todos os status e eventos que acontecem no nosso serviço. Ele criou as 2 tasks, agora ele deletou as 2 e ele vai concluir o deploy e chegar no state. Aqui podemos fazer o mesmo processo, pegar o novo IP público e verificar, abrindo uma nova aba aqui, ou utilizando a mesma, colocar o IP público, 2.8000 na porta e verificar se estamos com a V3 da nossa aplicação e se a nossa esteira de entrega contínua de software está funcionando como desejamos. Então aqui, como vocês podem ver, todo o nosso serviço exposto aqui pode ser atualizado, mesmo que você tenha criado uma aplicação ECS Fargate ou EC2 e ela já seja produtiva, só que você está sempre atualizando ela de forma manual, você não precisa deletar tudo para poder atualizar usando uma esteira de Continuous Integration. Você pode criar essa esteira mesmo que o seu serviço já esteja ativo e ela passar a atualizar
sempre de forma automática. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula prática sobre o Code Pipeline, que nos ajuda a criar uma esteira de entrega de software automatizada e contínua para manter de uma forma segura as atualizações da nossa aplicação, essas mudanças, orquestrando essas mudanças de versionamento. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desta aula prática de hoje e nas próximas aulas vamos ver conteúdos mais avançados, como Blue-Green Deployment, utilizar outros recursos como o CloudFormation dentro da nossa pipeline para provisionar infraestrutura e outros recursos avançados do nosso serviço de Code Pipeline ou os demais serviços que já vimos aqui. No mais, não deixem de curtir o vídeo, deixar o comentário para falar se essa informação foi útil para vocês e nos seguir no canal do YouTube. Isso vai ajudar ao canal continuar a crescer. Muito obrigado.